Nesse vídeo eu quero te ajudar, quero te mostrar como economizar anos de cursos e terapias e ir direto, de forma mais precisa, nos seus medos e desafios. E nas raízes da sua história, descobrir as respostas que você tanto procura para desbloquear principalmente relacionamentos e crescimento. Em resumo, eu quero te ajudar a ir lá onde tudo começou, no seu nascimento. Eu quero te mostrar nesse vídeo como a compreensão da sua história é essencial na sua jornada de autoconhecimento. Como já diz o ditado, se você quer resolver um problema, você precisa ir na raiz. A partir de estudos da psicologia perinatal e da ciência do nascimento, hoje é possível identificar os nossos maiores medos, desafios e também forças que surgiram nas circunstâncias de como a gente chegou nesse mundo. A concepção, a gestação, o parto e as primeiras horas. Junto a quem? Ao seu pai e à sua mãe. Esse vídeo é para você que está cansada, que está cansado de tentar mudar, já tentou muita coisa, já desistiu, já tentou de novo, investiu bastante, ainda está buscando encontrar esse ponto X. Às vezes você pode até ser um terapeuta que ajuda as outras pessoas nessa cura, mas ainda continua buscando respostas. Por que eu sou assim? O ponto central que eu quero trazer é que para curar a criança interior, existe uma etapa fundamental antes, que foi deixada de lado, porque as pessoas não acreditavam que aquele serzinho lá dentro da barriga da mãe sentia alguma coisa. Eles achavam que não tinha influência o que estava acontecendo naquele período, que é o período do nosso nascimento, desde a concepção, gestação e parto. Investigar o trauma do recém-nascido vai inclusive te ajudar a compreender os seus traumas de infância, e a maioria das pessoas não sabe disso. Como foi que aconteceu a sua chegada nesse mundo? Desde a concepção. Quanto mais novos somos, mais intensa é a experiência. Isso chama-se inermia, que é o que mede o grau de que estamos desprovidos de defesa, de vulnerabilidade, quanto nós estamos vulneráveis a riscos. Uma semente, ela corre muito mais riscos, de morrer do que uma árvore gigante. Vamos pegar algumas circunstâncias de nascimento muito comuns, por exemplo. Você foi planejada? Você foi desejado? Queria um menino? Queria uma menina? O teu pai te abandonou? O parto foi traumático? Foi cesárea? Foi prematuro? Teve indução, forceps? Essas são algumas perguntas. Provavelmente você já chegou a fazer essas perguntas para os seus pais, sentiu que tinha alguma coisa sobre isso, alguma intuição, alguma influência, mas não chegou aí fundo. Chegou? Aí lá onde investigar o que podia ter acontecido, o que ainda acontece por causa disso? A gente recebeu dos nossos pais 50% do DNA da mãe e 50% do pai. Mas não é só isso. Existe um importante estudo que influencia, que chama-se epigenética. Epigenética significa sobre os nossos genes. Qual foi o ambiente que os nossos genes foram transmitidos? Isso é essencial para você compreender quem é você. É o terreno que você chegou. Como foi que essa semente chegou e qual foi essa intenção? Quais foram os elementos desse terreno? Quais os nutrientes que existiam lá? Isso tem grande influência. Na natureza já tem influência, porque suas raízes cresceram nesse ambiente. Foi aí que elas começaram a surgir as bases de quem você acredita que você é e aquilo que você acredita que o mundo é também. Devido a essas novas e impactantes informações, uma pergunta se torna essencial. Como foi o seu nascimento? Meu nome é Adriano Calhau e eu vou contar um pedacinho da minha história. Eu poderia resumir para você que eu nasci para estudar nascimentos, devido às circunstâncias do meu próprio nascimento. Não foi algo que eu escolhi, foi a dor das circunstâncias do meu nascimento que me trouxeram até aqui. Eu estudei isso e pude compreender isso. Em um dado momento da minha vida, eu percebi que eu não me sentia bem com o meu trabalho, não me sentia feliz nos meus relacionamentos. Eu comecei muito cedo, como empresário, 19 anos eu montei uma agência de propaganda. De comunicação, ela foi muito bem sucedida na região do Grande ABC Paulista. Cheguei a ter 30 funcionários, eu trabalhava bastante, ganhava bem, mas eu não estava satisfeito, eu não conseguia me sentir feliz, não conseguia me sentir realizado. Eu não sentia que eu estava vivendo o meu propósito. Tinha alguma coisa ali que não me encaixava. E para complicar, relacionamento era muito difícil, não conseguia ter bons relacionamentos, ter um relacionamento duradouro. Eram feridas ali que eu não conseguia entender. E isso me fez
eu tentar ir buscar autoconhecimento. Eu queria encontrar a minha tampa de panela, como se diria por aí. Mas era tampa de panela de Tupperware, com panela de pressão, de frigideira, com panela pequena. Não tinha tampa que encaixasse. Já viveu isso? Mas mesmo muito jovem, eu também era uma pessoa que buscava muita coisa e media investimentos para poder me autoconhecer. Eu fiz anos de diversos cursos de terapia. Fazia de quase tudo que podia, que tivesse por aí assim, disponível, que eu achasse que era interessante. Tanto que um dia, fazendo uma sauna sagrada dos índios norte-americanos, eu lembro de ter colocado uma intenção muito poderosa. Eu vou encontrar a minha cura, custe o que custar. E ali, depois disso, eu continuei minha jornada fazendo de tudo. Tomei planta com índio, fiz jejum em caverna, fiz vivências, incríveis, diferentes, rituais de cura. Se me falasse que tinha algo poderoso que pudesse me ajudar a encontrar quem eu sou, eu faria. Terapia, curso, o que fosse. Até que depois de passados uns 10 anos, eu fui fazer uma imersão na Oneness University de 28 dias. Essa universidade que hoje chama-se ECAM fazia essas imersões e durante aqueles dias a gente trabalhou muito a questão de pai e mãe. Aí eu vi as pessoas chorando, perdoando, rindo, sabe, estando bem com os pais. E eu vi que isso era muito profundo mesmo. Quanto que a gente tinha que entender, compreender essa questão que a gente tinha com os nossos pais. Eu já tinha visto isso em terapia, óbvio. Mas a questão é que eu não sentia, eu percebi que eu não sentia conexão e nem amor com os meus pais, nem com a minha mãe. Eu estava congelado. Eu não conseguia sentir. Socorro, não estou sentindo nada. Dizem que a maior dor do ser humano não é ele não receber amor, é ele não amar. E eu percebi isso. Foi difícil de ver isso. Mas aí eu voltei pro Brasil e fui ter uma conversa com a minha mãe. Fui falar com ela. Poxa, o que será que a gente, né? Porque eu sou assim. E ela é muito aberta e a gente falou sobre o meu nascimento. Ela me contou detalhes sobre o meu nascimento de coisas que se sucederam. Eu, como 60% dos brasileiros, não fui planejado. Meus pais eram apenas namorados. A notícia não foi, assim, bem aceita. Caiu ali uma bomba ali na história. A minha gestação causou muitas questões de família. E alguns detalhes e segredos não foram contados. Eu, na verdade, nasci de uma novela. É uma história bem longa. Mas aquilo iniciou uma virada na minha vida. Eu decidi vender a agência. Comprei uma passagem chamada A Volta ao Mundo, que você pode escolher 20 lugares para poder viajar, né, no mundo, e passei 2 anos sabáticos buscando me compreender e entender quem eu era. As histórias que minha mãe contou sobre o meu nascimento foram importantes na época, mas eu não tinha ferramentas ainda para compreender como que aquilo estava atuando na minha vida, como aquilo impactava, aquilo que eu acreditava. Não havia ninguém também na época que conseguia aí decifrar essas histórias, né? Mesmo na terapia, a gente sempre voltava para a criança, né? A criança ferida. E eu também nunca tinha ouvido falar em psicologia perinatal. Mas isso aí mudou quando eu fui para a Oneness University fazer uma formação como Advanced Trainer. Eu já fui para a Índia 12 vezes, eu fiquei muito tempo lá fazendo curso. E lá tinha um curso chamado 4 cestos, que são cestas, que é concepção, a primeira cesta, gestação, parto, primeiras horas, que ajudavam a gente a compreender e a experienciar o período do nosso nascimento. Eu fiquei fascinado, porque além de entender, eu pude sentir o que estava ali dentro de mim a respeito daquelas histórias. E aquilo como criou as ideias que eu tinha na época sobre quem eu era, sobre como eu devia me relacionar, sobre o que era a vida, como que eu ia conquistar ou não as coisas. Foi assim, tipo, a virada de chave. Aí depois disso eu comecei a estudar e buscar mais sobre informações sobre o nascimento e descobri a psicologia perinatal. A psicologia perinatal, pré e perinatal, ela incorpora pesquisas da experiência clínica em áreas de ponta, como epigenética, a embriologia, saúde mental, apego, trauma precoce, neurociência do desenvolvimento, estudos de consciência e outras novas ciências. Abriu, assim, um campo gigante. E recentemente, olha para vocês verem, isso aí foi assunto de uma importante revista americana, a Time Magazine. A capa dela falava como os 9 meses moldam o resto da nossa vida. Para essa área de estudo, 3 fatores são relevantes e são levados em consideração. Todo feto possui capacidade de transformar experiências em memórias. Esse registro é arquivado em nossa mente inconsciente, a mente do feto, mesmo que ele ainda esteja em desenvolvimento. E todos esses registros
fazem parte de uma bagagem inconsciente que a gente vai levar para o resto da vida, que vai influenciar a gente na nossa personalidade, sobre a conduta, sobre o meu comportamento, sobre o nosso comportamento. É incrível como está tudo lá, está tudo mesmo. Afinal, a semente ela já contém o potencial de todo o fruto. Eu entendi que por mais que eu fizesse muitos cursos, terapias, no fundo eu precisava mesmo era colher a minha dor raiz, aquela que gerou todo tipo de crenças e defesas que eu estava utilizando. A necessidade de mudar, de tentar ser outra pessoa, é uma armadilha baseada no medo de quem você acredita que é. Em essência, não existe nada errado com a gente. A gente pode fazer coisas erradas, mas a gente nunca vai ser um erro. E essa impressão, ela pode ser ressignificada. E só voltando para a sua história original, ressignificando essa percepção do passado, identidade, que é possível ir para a vida de forma mais leve e fluida. Mesmo que seus pais não tenham te amado, isso não te faz uma pessoa ruim. Existe um ditado que explica muito bem como isso funciona. A primeira impressão é a que fica. Esse ditado existe em todos os países. E eu vou explicar de forma bem simplificada como funciona a teoria da programação, da nossa programação. Eu chamo de teoria das impressões e conclusões. A primeira impressão que a gente tem é: esse mundo é seguro? Se você não foi planejado, isso já vai contrair na sua chegada. Se queria um menino e veio uma menina também. Se houve um aborto anterior, a sua mãe tinha muito medo de te perder. Existiam poucos recursos financeiros, isso influenciou. Era uma família com muitos filhos? Poxa, não vai ter amor para mim. E a segunda impressão é: eu sou bem-vindo? Se a tua mãe ficou resistente, teu pai não dava suporte, pensou em um aborto, teve problemas de saúde, geralmente é na gestação, ou mesmo um parto foi muito traumático, isso vai fazer você não se sentir tão bem-vindo. O sim expande e o não contrai. Então essas são as primeiras impressões que acontecem lá no nosso nascimento no início. Depois vem, lá já na nossa infância, né, com os 2 anos mais ou menos de idade, quem eu sou. Se você não se sentiu bem-vindo e também se você não se sentiu, né, que esse mundo é seguro, a sensação que você vai ter quando se perguntar quem eu sou, quando você começar a fazer a sua individuação, é assim: esse mundo não é seguro, eu não sou bem-vindo, então quer dizer, eu não sou bom. Eu não devia estar aqui, eu sou insuficiente, eu não vale a pena, eu atrapalho as pessoas. Então, na verdade, a gente começa a concluir quem eu sou de uma forma equivocada. E se você conclui quem você é de uma forma equivocada, você vai para a vida agir. Só que aí você vai querendo se proteger, você vai querendo se defender. Então, a conclusão, né, que a gente acaba tomando é: como eu vou me defender? E aí o ego todo se molda nesse sistema de defesa. Então nossa vida hoje é de proteção, é de defesa e ataque. Por causa do quê? Do medo de sentir aquela dor raiz, aquela primeira dor que você sentiu lá atrás. Então essas impressões e essas conclusões, elas criam em nós a primeira programação profunda que eu quero te ajudar a compreender, que eu quero te ajudar a perceber como foi a sua, porque isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. E olha que interessante, segundo esse estudo da psicologia perinatal, que estuda epigenética, então a influência do nosso meio foi o meio que nós conseguimos sobreviver. Então a nossa primeira vitória na vida. Como foi essa chegada? E a gente vai buscar mais desses elementos, não importa o que seja. Inclusive é muito comum a gente que seja aquilo que já existe na sua família. O que já tinha lá? Porque a fruta nunca cai longe do pé. Às vezes existia já muita rejeição, já existia muito abandono, já existia abuso, insuficiência. Interessantemente, né, não à toa, você também sente isso. As circunstâncias desse ambiente formatam a nossa programação, aquilo que faz a gente seguir um roteiro, uma fórmula para que a gente acaba utilizando aonde? Nos relacionamentos e no crescimento. Por isso o estudo do nascimento te ajuda a entender como a sua mãe, por exemplo, te influencia a viver a intimidade, o seu mundo interior. Afinal, a nossa mãe foi o nosso primeiro relacionamento profundo e íntimo. O período simbiótico da fase gestacional foi um momento de maior conexão com outro ser. Nunca você viveu isso. Esse momento da formação emocional, é desse período que surge o medo que gera sentimentos, muitas vezes de não merecimento, dificuldade de criar relacionamentos íntimos, dificuldade de conexão com os pais.
dificuldade em se aceitarem como você é, não se sentir pleno na vida. É tipo, não queria estar nesse mundo. Às vezes disseram não pra você, você ficou com essa impressão de solidão, de abandono, aquele vazio, não tem sentido a minha vida. E também, a segunda parte, é que foi no momento do parto, nas primeiras horas, que você realizou também a sua primeira transição, a primeira vitória da sua vida, que foi nascer e sobreviver. E dependendo como ela aconteceu, ela pode ter feito você ficar com medo, contração nessas horas de transição. Se foi um parto traumático, se foi ali, você ficou incubadora, se foi prematuro, se você foi pós-maduro, tudo isso está influenciando a sua chegada e a forma como você faz também os movimentos. E olha que interessante, você pode compreender isso e entender como isso está na sua vida hoje. Então você vai poder entender com seu roteiro de nascimento, às vezes, medo do futuro, preocupação, dificuldade de fazer as coisas sozinho, receber ajuda. Depende de como você nasceu. Foi parto normal, foi cesárea. Procrastinação, medo de chegar na vitória, padrões persistentes de ansiedade, aqueles medos paralisantes que algumas pessoas têm de claustrofobia, medo da morte, medo do escuro, não vai dar conta da vida. Vale lembrar que essa primeira transição é a primeira respiração. E simbolicamente também a gente está vindo para o lado de fora. A gente está vindo para a vida, para o movimento, que é simbolicamente também você ir para o Pai, para a luz, para o ar. Eu quero te ajudar a compreender como isso tudo criou um roteiro. Como você faz, inicia as coisas, como você gesta as coisas, como você finaliza as coisas, como você faz elas, chegarem aonde você quer, ou às vezes você não consegue. Por quê? O que está te impedindo? Que medo é esse? Para facilitar esse entendimento de causa e efeito das circunstâncias de concepção, de gestação, de parto, primeiras horas, eu criei o primeiro mapa do mundo para identificar traumas e crenças surgidas no nascimento. É um mapa que vai te ajudar, quando você preenche 18 perguntas de múltipla escolha sobre como aconteceu esse período da sua gestação, do seu parto, todo esse processo, a você ter uma compreensão, dessa causa e desse efeito. Esse mapa, em menos de um ano, ele teve mais de 10 mil leituras gratuitas, centenas de feedbacks, assim, variando de nota de 8 a 10, inclusive de pessoas da área médica e terapeutas. Eu vou te dar um mapa gratuito, com as questões fundamentais para você poder experimentar. E o mapa avançado você vai poder acessar ele na jornada de aprofundamento que eu vou te apresentar. A jornada chama-se Conhece-te pelo seu nascimento. Para fazer essa organização e interpretação, eu dediquei os últimos 10 anos de estudo da ciência do nascimento. Começou com as minhas formações como Advanced Trainer na One University, no ECAN, na Índia, no Instituto Bioflow de Inteligência Emocional, no Renascimento, nos estudos com os precursores da psicologia perinatal, como William Emerson, Eleanor Luzes, Bruce Lipton, e também na formação de pós-graduação em psicologia perinatal, que eu realizei já faz uns 2 anos. Atualmente eu sou um membro da Associação Internacional de Psicologia Pré e Perinatal, a APA, e eu quero explicar para você como funciona o meu método. É importante você saber que nesses 10 anos eu já também realizo muitos cursos de vivência, já realizei muitos cursos de vivência nas principais capitais do Brasil. Já realizei centenas de atendimentos de leitura do mapa, atendimentos com a terapia do nascimento, e nos últimos anos eu iniciei a minha jornada de cursos e vivências online também, com resultados incríveis. Há 2 anos eu fiz o mapa do nascimento com o Adriano Calhau, depois eu fiz o programa Nascer de Novo, aí eu fiz algumas sessões com ele, individuais também. Agora eu me conheço. Eu sei exatamente como eu nasci, o que aconteceu, por que eu fiz as coisas. Eu fiz a terapia a minha vida inteira. Eu nunca tive uma evolução tão rápida como com o mapa do nascimento. Isso é uma realidade, é muito rápido. Meu nome é Maria Clara, eu sou escritora, roteirista, e ter conhecido o Adriano foi um bálsamo para mim. Foi ter feito o programa dele, entendido o que é o mapa do nascimento e ter feito um mergulho no meu autoconhecimento pelo nascimento foram 2 coisas que mudaram a minha vida. Porque eu entrei em contato com medos e angústias e questões que eu tinha que eu não sabia nomear. A gente conseguiu nomear essas coisas, ele me ajudou a nomear essas coisas.
e eu fui descascando uma cebola que era uma ferida que eu não tinha possibilidade de remédio porque eu desconhecia. Conquistei uma autonomia que eu nunca imaginava que eu poderia ter em relação a mim, às minhas emoções, aos meus medos. Conquistei um perdão em relação a uma série de mágoas que eu tinha, que eram mágoas que não faziam, apesar de eu sentir as dores, as mágoas não faziam sentido que eu carregasse pela vida. Então foi um processo muito libertador, muito bonito e que eu super recomendo. Nesse caminho, né, eu encontrei o Adriano aí que ele trouxe, né, a primeira experiência minha foi entrar em contato com o mapa do nascimento. Eu fiz o mapa do nascimento básico, onde já me trouxe um olhar assim diferenciado de entender, uau, né, como eu fui recebida no mundo, como a minha, né, a gestação que minha mãe viveu, como tudo isso hoje influencia. E foi fazendo o mapa do nascimento completo que eu pude aprofundar um pouquinho mais nesse processo. Eu descobri, por exemplo, que o fato de eu ter nascido por fórceps me trazia algo que até hoje, né, ainda reverbera e que eu preciso estar atenta, que é achar que eu não consigo sozinha, né? Achar que eu sempre preciso de ajuda para as coisas acontecerem na minha vida. Eu fui descobrindo também durante o curso alguns momentos que eu tive assim de limitação de ter medo, por exemplo, de fazer uma palestra que eu fui convidada e eu tinha medo de não conseguir fazer aquela palestra, até porque tinham pessoas, né, autoridades que iam estar presentes. Eu achava que eu não ia conseguir sozinha, que eu precisava de ajuda. Aí, inclusive, conversei com o Adriano naquele momento e identificamos algumas questões que me auxiliou assim a identificar que sim, eu poderia fazer sozinha, que não era, né? Mas eu comecei a entender que todos esses medos estavam relacionados àquele momento, né, do meu nascimento. É por isso que eu também estou aqui agora apresentando isso para você. E é por isso que eu quero te apresentar a jornada Conhece-te pelo seu nascimento, para descobrir como chegar na raiz das suas questões e colocar foco naquilo que você precisa para curar o que é realmente importante e te poupar anos de terapia e cursos diferentes que têm dificuldade de identificar as causas e, consequentemente, não conseguem efetividade nos tratamentos. O método, né, CPN, para abreviar, surgiu da constatação de que não adianta tentar curar a criança ferida sem olhar para o trauma do recém-nascido, até porque a criança ferida já estava machucada, né, lá atrás. E para explicar como o método funciona, eu utilizo o símbolo da árvore da vida, que te ajuda a compreender tanto os ciclos viciosos, como também como criar os ciclos virtuosos. É importante lembrar que não importa o que aconteceu, o mais importante é como você lida com aquilo que aconteceu. Por trás da dor sempre existe um dom. Por trás de todo veneno existe um antídoto. Quero te ajudar a encontrar esse antídoto, esse dom. Essas virtudes que você veio para manifestar nessa vida, para permitir que a força da vida se manifeste através de você. É um diagnóstico da dor original, surgidas nas circunstâncias do nascimento. Você vai estudar isso. Como foi a intenção? Tinha intenção no seu nascimento? Por que eles queriam que você viesse ou não? Como foi que aconteceu isso? Qual foi o terreno que você chegou? Graças a que eu estou aqui? E mesmo que você não saiba muito sobre o nascimento, o mapa vai te ajudar, mas a gente vai ter também aulas gravadas, você vai ter encontros comigo e vão haver também meditações conduzidas para você voltar a esse período de nascimento. E aí você vai poder sentir o que aconteceu, mesmo que você não tenha ideia. Compreender a origem das suas crenças, raízes e a forma por que você sente do jeito que você sente. Como você age do jeito que você age. O que você acaba colhendo na sua vida porque você acredita e age dessa forma. Então esses estudos eles são muito precisos. E nessa jornada eu vou te trazer muitos exemplos de como isso funciona, de como as crenças atuam na sua vida. Cada circunstância criou uma crença específica. Algumas são comuns, outras um pouco mais complexas, porque depende, às vezes tem muitas circunstâncias que criaram dor e contração. A gente vai utilizar essa dor original para descobrir esse talento que existe aí dentro que vai dar sentido e propósito para a sua vida. As crenças raízes são pistas daquilo que você veio aprender e manifestar.
para descobrir esse antídoto. Ninguém nasceu para sofrer, para ficar preso em mentiras. Cada desafio ou dificuldade é uma oportunidade de encontrar uma saída. Basta você saber como olhar, para onde olhar, para desenvolver aquilo que você nasceu, para ver, para descobrir, para se libertar. Porque toda semente tem esse potencial de se desenvolver e ser esse fruto. No método do mapa, você vai ter uma visão clara do aprendizado essencial de vida e qual o foco da ação correta. Na jornada CPN, tendo em mãos aquilo que você sabe que é repetitivo, que é ancestral, que eu diria que é até kármico, que acontece na sua vida, você vai dar um passo de transformação e focar no aprendizado essencial. Toda a tua terapia, todo o teu trabalho vai ter um foco. Não importa mais nada, você vai ter que olhar para isso que realmente importa, como uma matéria na sua vida que é essencial, que você não pode passar essa vida, essa encarnação, sem estudar. É isso que vai te ajudar realmente a dar saltos quânticos de autoconhecimento. Esse aprendizado, ele vai exigir disciplina, não é do dia para a noite. Você vai perceber que dá uma vontade muito grande de continuar, de querer saber mais, de se autoconhecer. Pois isso está lá, desde o início da sua vida que você está para aprender isso, para entender isso. E é muito mais fácil quando você vai e faz essa história, faz esse processamento da sua história. Com a visão, vai ficar mais fácil você também saber para que caminho que você tem que ir, quais os buracos que você precisa evitar. Você vai ter uma direção para sair, claro, da zona de conforto, porque você vai ter que sair daquilo que você está acostumado a fazer. Você vai ter que ir para um outro caminho que é desconhecido e ele dá medo. Mas quando você sabe que é isso que você veio fazer, que esse caminho está traçado para você ir para lá, você vai. Por que não iria? É que a gente não quer ir para aquilo que é desconhecido porque acha que pode alguma coisa muito ruim acontecer e prefere ficar no conhecido. O conhecido é o nosso nascimento. É aquilo que foi o seu roteiro, a forma como você chegou. Então muitas vezes você acaba atraindo as mesmas coisas porque você conhece o que são essas coisas. Mas se você abrir mão dessas coisas conhecidas e que te levam ao mesmo lugar e for para um lugar desconhecido que pode te levar a um lugar muito melhor, não vale a pena? É isso que eu quero te ajudar. Na jornada CPN, você vai realizar um dos estudos mais importantes que você já fez na sua vida. Por isso eu falo para as pessoas, pelo menos uma vez na vida, estude a fundo o seu nascimento. Coloque um tempo nisso. Não poupe tempo de vida para você encontrar essas saídas que são essenciais. E quanto custa isso? Eu posso te dizer muito pouco. Meu objetivo com a jornada Conhece-te pelo seu nascimento é abrir esse campo de autoconhecimento para que muita gente tenha acesso. Isso é novo. Faz parte da minha missão de vida, que você possa ir nas raízes daquilo que te prende. Eu nasci para estudar nascimentos, os impactos na vida e nos relacionamentos. Eu faria uma comparação, para você entender, com uma sessão de terapia. Quanto custa hoje uma sessão de terapia com um bom terapeuta? Eu sei, o valor varia de 300 a 500 reais, às vezes até mais. E na maioria das vezes, precisa-se de muita sessão para você encontrar uma dor raiz, uma crença realmente profunda e limitante. O legal da jornada Conhece-te pelo seu nascimento é que ela vai no ponto, ela vai te ajudar a ir mais rápido, ajudar você a estudar a sua origem, a forma como você chegou aqui. Não são aulas infinitas que você nunca vai ter tempo de estudar, cheio de teorias, informações que talvez você fique muito, com a cabeça muito cheia. A ideia é simplificar. O método que eu criei é simples, ele tem sentido, ele vai rápido no ponto que precisa ir. O mapa avançado é apenas uma parte. Você fez o mapa gratuito, mas é apenas uma parte. Por isso as aulas gravadas, as meditações, o e-book, o material de apoio vão te ajudar a realizar uma das jornadas mais importantes da sua vida. Tudo para que você possa ter um diagnóstico, um raio-x daquilo que é essa dor raiz, aonde contraiu lá no início, as ações que você perpetua por causa dessa dor de defesa, os sentimentos limitantes e também como você pode fazer um processo de ressignificação e de transformação de tudo isso. Garanto para você que vão ser muitos ahás de nossa, por causa disso. E aí você deve se perguntar, será que isso para mim mesmo? Será que isso vai ajudar nas minhas questões nesse momento? Eu vou contar uma história para vocês que eles contam muito na Índia, Os elefantinhos, quando eles nascem, quando pequenos, eles amarram uma cordinha nesses elefantinhos.
E aí eles crescem com essa cordinha. E essa cordinha era suficiente para eles não escaparem. Só que aí eles crescem e ficam condicionados a ficarem presos nessa cordinha. Então o que acontece é que nós estamos presos, tá? A uma história muito antiga e você nem imagina que você tem a potência e a força para poder fazer assim com a cordinha e ir embora e ser livre. Então é isso que o trabalho do Conhece-te pelo Seu Nascimento ele faz. Ele te ajuda a quebrar essa cordinha que é poderosa, mas ela é quase que imaginária, provavelmente imaginária, porque ela está dentro da sua cabeça. Ela está, na verdade, guardada no inconsciente do seu corpo. Então o nosso corpo ele tem essa memória. Então ele fica com medo. E aí ele tenta se proteger. Só que em tentar se proteger, ele acaba criando os problemas que ele cria. Porque a nossa vida não é para viver no medo, é para viver no amor, na ação que vem do coração. Uma outra pergunta que me fazem também, que é muito clássica, né? Eu não sei nada sobre o nascimento. Isso daria para fazer essa jornada? Sim, tá? Porque muito já está aí, né, no seu inconsciente, você já sente isso na sua vida. E muitas vezes, quando você pega os efeitos, entende os efeitos, você pode entender também as causas. Eu pego muitas pessoas, às vezes, que foram adotadas e não sabem nada do nascimento. E aí a gente começa a ler e começa a entender profundamente o que é que está por trás daquilo, já tem no início uma rejeição, já existe um abandono. Então é isso que a gente acaba estudando, a gente acaba compreendendo, mesmo que você tenha muito pouca informação sobre o seu nascimento. E também a gente faz um trabalho de uma vivência para você experienciar. E essas memórias acabam vindo. E você acaba falando, puxa, então, isso pode ter acontecido. Essa é a impressão que eu tenho. Então, na jornada Conhece-te pelo Seu Nascimento, você vai conseguir fazer, né, esse trabalho de diagnóstico que vai te ajudar a economizar muitos anos, tá, na sua jornada de autoconhecimento. Nessa jornada, que custa menos que uma terapia, você vai ter um mapa do nascimento avançado. Você vai ter também aulas gravadas para você aprofundar nesse estudo. Você vai ter meditações, a meditação do nascimento, a meditação do útero. Você vai fazer 2 vivências também para voltar a essa origem, para ressignificar o seu nascimento. As meditações, além disso, também vem com um e-book, Nascer e Renascer. E eu também vou oferecer uma aula ao vivo, né, para você falar comigo, para a gente poder trocar, para você tirar dúvidas. Então, assim, também não é só assistir aquelas coisas, você vai assistir também e vai interagir. E a gente vai conhecer e vai fazer esse estudo, aprofundar esse autoconhecimento que vai pela raiz. Então é isso, eu quero te ajudar a ir nessa raiz, eu quero ajudar você a economizar, tá? Tempo, dinheiro, para você ir no ponto onde você precisa nesse momento. Aquilo que está te prendendo, aquilo que está te segurando, provavelmente está lá atrás, está no início. Aonde tudo começou, estão as respostas e também lá estão os desafios. A vida tem uma inteligência e você aprendendo esse jogo da vida, essas leis da vida, você consegue realmente pegar essa inteligência e falar, então é isso que eu devo aprender? E aí você vai nesse ponto, você vai nesse lugar. Isso vai fazer você se autoconhecer e quando você se autoconhece, você se liberta. Então, chamo você, vem para essa jornada. Gratidão.